Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje eu quero falar sobre as 5 dicas para você fazer mechas com papel sem manchar na raiz. A gente sabe que muitos cabeleireiros têm muita dificuldade e essa é uma das maiores reclamações que me fazem nos meus cursos sempre, a dificuldade de fazer mechas com papel sem manchar a raiz. O que será que você pode estar fazendo de errado que às vezes aparece essa manchinha maledita lá na raiz e que estraga todo o nosso serviço de mechas? Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou muito mais por mês fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição, se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando agora, mesmo que esteja começando do zero. E hoje então eu vou falar sobre manchas, esse terror da gente quando a gente faz mechas, principalmente com papel. Muitos cabeleireiros então, por causa disso, desistem de fazer mechas com papel, porque tentam uma vez, tentam duas e não conseguem, e o cabelo fica lá com uma manchinha ou outra. Então eu quero falar sobre isso. Nos meus cursos eu vejo de perto a dificuldade que é fazer mechas com papel. E o que parece muito simples para mim, parece muito difícil para algumas pessoas, mas para mim também já foi muito difícil. Eu comecei a perceber então o que os cabeleireiros fazem e por isso que às vezes aparece essa manchinha no cabelo. Comecei então, lá no começo da minha profissão, quando eu comecei a aprender mechas com papel, a ver o que os meus colegas faziam que dava certo e o que não dava certo. Porque eu também me esmerava, me esforçava e de vez em quando ainda manchava um cabelo ou outro. E daí colocava a culpa no produto, ou colocava a culpa na cliente que não parava quieta. Sempre tinha uma desculpa, mas a culpa nunca era minha. E eu comecei a ver que a culpa era minha sim. Claro que o produto, a cliente que não para quieta, tudo isso influencia. Mas a gente tem que estar preparado para tudo isso também, né? Então eu comecei a ver algumas atitudes que me ajudavam a chegar numa mecha com papel sem manchas. Nos meus cursos eu vejo então os cabeleireiros a dificuldade, eles me falam e eu vejo todos esses errinhos. E depois que você consegue identificar com o método certo, você consegue não manchar mais, fazer mechas perfeitas na cor que a tua cliente quer e sem manchar tanto na raiz quanto no comprimento. Então, muitos cabeleireiros, por causa disso, têm medo de fazer mechas com papel, não gostam de fazer mechas com papel, mas na verdade não gostam. Às vezes a gente não gosta de uma coisa porque a gente não sabe. Quando a gente começa a fazer direitinho, a gente começa até a pegar gosto. Muitos cabeleireiros já erraram e por causa disso desistiram. Não quero mais, odeio mecha com papel, não quero mais, nunca mais na minha vida fazer mecha com papel. Eu já escutei isso. Então isso tudo são paradigmas. Prefere fazer com touca, porque acha o papel mais difícil. Ele não é mais difícil, ele requer mais trabalho manual, ele é mais artesanal, mas ele não é mais difícil. Tudo quando a gente tem a técnica parece fácil. Eu não sei se vocês algumas vezes percebem que quando a gente vê você tá na praia, por exemplo, daí você vê aquele cara fazendo um castelo de areia incrível, né? O castelo da Cinderela. E parece tão fácil. A última vez que eu fui para o Rio de Janeiro, eu vi o cara construindo aquele castelo gigante desse tamanho. E ele fazia aquilo numa maestria e parecia tão fácil. E aí a gente tenta fazer e a gente não consegue. Mas porque ele domina aquela arte ali. Assim como para ele pode ser muito difícil fazer mechas com papel e para a gente pode ser muito fácil quando a gente tem o método certo para isso. E tem muitos cabeleireiros que mancham o cabelo e continuam fazendo e não tentam melhorar e deixam assim mesmo, tipo assim, é só uma manchinha, a cliente nem vai ver. Na verdade, isso tudo são situações reais que eu coloquei aqui, mas são crenças limitantes que te impedem de crescer. A gente não pode simplesmente se conformar, é difícil, não quero aprender, se manchar, manchou, vai ficar manchado, a cliente não vai ver mesmo que foi na nuca. Então isso tudo são crenças que impedem o nosso crescimento. Quando a gente quer crescer, quando a gente quer melhorar, valorizar mais o nosso trabalho, a gente precisa estudar mais e melhorar o nosso trabalho, pensar onde será que eu estou errando e onde que eu preciso melhorar. É muito fácil falar assim, eu acho que eu tenho que cobrar mais, estou cobrando barato. Mas como você faz para poder ter um preço mais alto? Entregando um serviço com mais qualidade.
Qualidade, eu falei aqui outro dia, isso eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de uma pesquisa. 60% das pessoas procuram qualidade e 40% procuram preço. Então, se a maioria das pessoas, que são 60%, querem qualidade e não se importam de pagar um pouco mais por isso, por que que às vezes eu vejo gente se matando por preço baixo, fazendo promoção em cima de promoção, e mesmo assim, às vezes, o salão está vazio. E daí você vê um salão em São Paulo grande, que cobra muito por um trabalho de mechas, um preço bastante alto, que está com a agenda disputada e elas pagam R$1.500, R$2.000, até R$2.500. R$2.500 um serviço de mechas e a agenda está assim, ó. Porque as pessoas preferem qualidade. Eu sei que, claro, que nem toda cliente pode pagar isso, mas mesmo na cidade onde se mora, que é pequenininha, tem aquela fatia, tem aquele pessoal que tem um pouco poder aquisitivo maior e que pode pagar um pouco mais e que às vezes desfaz os cabeleireiros aí da sua cidade e vai para outra cidade só para fazer o cabelo e pagar muito mais caro. Então, para que isso não aconteça, você precisa estudar para você melhorar, e essa cliente que pode pagar mais, se a sua cliente ela não precisar atravessar às vezes o estado para ir na capital ou numa outra cidade maior, para fazer mechas, porque parece que santo de casa não faz milagre, né? Que você não tem valor. Então você precisa realmente estudar e mostrar para essa cliente que você tem valor sim, que você pode fazer um serviço tão bom quanto aquele cabeleireiro ou aquela cabeleireira da cidade grande. Basta você querer. Tá nas suas mãos? Então, quando eu comecei foi difícil e eu comecei a analisar esse comportamento, tudo, bem detalhista. Como que o cabeleireiro... Então, o que eu fiz? Eu peguei o cabeleireiro que eu gostava mais do trabalho de mechas e fiquei em cima dele, assim, que nem uma sombra. E comecei a ver como que ele segurava o papel, como que ele aplicava o produto, a quantidade do produto, a quantidade de cabelo, porque eu tinha muita dúvida, assim, mas se eu quiser a cliente muito loira, quanto que eu tenho que pegar de cabelo? Mas se eu quiser fazer uma morena iluminada, quanto que eu preciso pegar de cabelo? Qual a distância entre os papéis? Quando que eu faço desfiado, quando que eu faço costurado? E por que que às vezes um mancha mais que o outro? Então todas essas dúvidas eu comecei a desenvolver um método próprio para conseguir fazer mechas sem errar, mechas mais lindas e sem erros. Enxergar o erro é o começo, começar a acertar e começar a acertar e parar de errar. Então tem muito cabeleireiro que erra e não consegue ver que errou. Quando a gente erra, a gente tem que ter humildade para ver, olha, não ficou legal, por que será que ficou? A gente tem que ser inconformado, né? Por que será que apareceu aquela manchinha ali? E daí você ficar pensando nisso para você tentar entender o que que houve que manchou aquele cabelo ali, para não repetir. Porque a gente daí vai tentando melhorar e não repetir mais aquele erro. Será que foi o produto? Será que foi a colocação do papel? Será que foi o jeito de segurar o papel? Porque eu também demorei para entender que até o jeito de segurar o papel pode manchar um cabelo. Porque às vezes a gente segura o papel e empurra o papel de baixo com a mão e daí pressiona ele contra a cabeça e também pode manchar o cabelo lá de baixo. Então a gente tem que estar ligado em todos os detalhes mesmo. Eu tenho aqui algumas colocações que alguns cabeleireiros me mandam, algumas dúvidas, e fica esperto aí que pode ser uma das dúvidas de você, que você pode estar pensando agora também, tá? Então uma cabeleireira me mandou aqui, ó. E se for uma mancha na nuca, que eu falei antes, eu já vi cabeleireiro, uma manchinha na nuca, a cliente não vai ver, deixa assim, ela nem vai ver. Arrume. O cabelo tem que sair perfeito. Quando a gente quer ter um trabalho de excelência, porque a gente não pode se conformar só com o bom, a gente tem que ter um trabalho de excelência. Quando eu quero cobrar mais, eu tenho que ter um serviço de excelência. Quando eu quero ter um serviço de excelência, eu não posso ter uma falha, porque você pode ter certeza que quando a gente começa a brilhar um pouco, sempre tem algum vizinho concorrente que ele quer te ofuscar. Então, se a cliente por acaso for lá uma hora que você não tem horário fazer uma escova, às vezes esse vizinho vai ficar dividindo o cabelo dela de 1 milímetro para achar uma manchinha. Só para mostrar, olha aqui, ele deixou uma mancha no seu cabelo. Para querer avaliar e julgar. Porque a gente mora num país que as pessoas costumam julgar muito uns aos outros. Então, deixa que ele te julgue, mas não julgue e não critique o seu vizinho. Deixa que o tempo se encarrega.
Mas a gente precisa se preocupar desse vizinho linguarudo não achar um defeito no nosso trabalho, porque ele vai pegar o espelho e vai mostrar para a cliente. E ainda vai mostrar do ângulo mais feio, que é para parecer a coisa mais feia ainda. Então eu tenho que me preocupar em entregar um serviço 100%. Nada de mechinha, de mancha na nuca. Se tiver uma manchinha, arrume essa manchinha, que isso é fácil de fazer. Com o método certo, você arruma isso em 5 minutos no lavatório. E a cliente pode sair do salão sem nenhuma mancha, tá? Ó, outra colocou assim: deixo longe da raiz para não manchar. Isso é um grande erro, porque a gente tem clientes que gostam do cabelo um pouco mais longe da raiz, mas tem aquela cliente que gosta de mecha craniana. E se eu não sei fazer essa mecha craniana, que parece que sai de dentro da cabeça, a cliente pode dizer assim: nossa, parece que já cresceu um mês. Então a cliente sai do salão com um dedo de raiz porque o cabeleireiro já fez longe com medo de manchar. Então deixa, às vezes, 1 centímetro ou 1,5 centímetros do couro cabeludo. Mas se a cliente gosta de mecha craniana grudada na cabeça, ela vai ficar insatisfeita e não vai voltar mais. Então eu tenho que saber fazer mechas longe da raiz, porque tem clientes que gostam, mas eu também preciso saber fazer a mecha craniana sem manchar. Desistir do papel, a touca é mais fácil. Essa é uma colocação que eu já ouvi. Ah, para que eu vou fazer com o papel? A touca é mais fácil. Pois é, gente, mas a touca é mais fácil. Mas a touca, ela é limitada. Ela também eu já vi mechas lindas feitas com touca, mas ela tem um limite, ela não tem muita variação. Eu não consigo variar muitas técnicas e tonalidades e aonde eu quero pegar mais, onde eu quero pegar menos. A única coisa que eu posso puxar um pouco mais na frente ou puxar um pouco menos. Mas a touca, sempre, por mais que eu puxe bastante cabelo, sempre eu vou ficar com menos mecha na parte de trás. Eu não consigo fazer um contorno 100% perfeito. A touca, ela é muito limitante. Porque ela é mais fácil também, muitas pessoas fazem até em casa. Então eu já vi assim, as pessoas que não são cabeleireiras que fazem mecha com touca para ganhar um extra. Tá tudo bem, tem gente que quer e tem gente que paga e que quer uma coisa mais barata, que quer uma coisa mais simples, mas eu aconselho você, cabeleireiro, você, cabeleireira, que quer ganhar mais dinheiro, você tem que ir largando a touca aos poucos e migrando para o papel. Não precisa trocar de uma hora para outra, mas o papel, ele é um trabalho mais valorizado porque ele é mais demorado, ele é mais artesanal. Eu posso escolher aonde eu quero mais mechas ou menos mechas. Eu consigo trabalhar com coloração e mechas ao mesmo tempo. Eu consigo trabalhar com coloração de raiz, com mechas claras, com mechas escuras e ainda fazer um clareamento de pontas, tudo ao mesmo tempo. E com a touca eu não consigo isso. Eu consigo trabalhar com mechas mais largas. A touca eu posso puxar mais cabelo no mesmo buraquinho, mas ela não vai ficar uma mecha mais larga, com efeito de slice ou com efeito de macro mecha. Fica um efeito diferente. Então, a touca, assim, se a maioria dos cabeleireiros fazem com touca, e aí onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, você quiser se destacar, você precisa fazer com papel, para você ter um serviço diferenciado dos outros. E esse serviço costuma custar também, no mínimo, o dobro do que uma mecha com touca. Sabe, aquela coisa assim, como menos pessoas fazem, mais valor tem. Eu falei outro dia aqui que você pode ter 2 bolos de cenoura e os 2 ser gostosos, mas um é um pouco melhor que o outro. Por quê? Por causa dos ingredientes, da maneira como ele é feita, os ingredientes que você usa. A mesma coisa a mecha com papel, a mecha com touca. Você vai ter 2 loiras. Se a cliente quer só ficar loira, perfeito. Mas se você quiser aquele loiro de babá, com certeza ele é feito com papel. Se você pegar 98% dos grandes cabeleireiros hoje e que cobram muito pelas suas mechas, nenhum deles faz mechas com touca mais, só com papel. Então, se você tem medo, eu quero que você perca agora o medo do papel, porque é isso que está te impedindo de crescer e de poder cobrar mais e ser mais valorizada pela sua cliente, tá bom? Agora eu quero que você pare aí, você cabeleireiro, você cabeleireira que faz mechas. Que nota que você dá para suas mechas? Analisando friamente, tá? Sem pensar assim, não, minha mecha é 10, a minha mecha é o máximo. Não, se quando você vê aquele loiro maravilhoso, assim, na televisão ou na internet, você consegue fazer igual? Aquele, assim, mais lindo de todos? Então pensa comigo, que nota que você dá para sua mecha? Você acha que a sua mecha ela é regular? Você acha que a sua mecha é boa?
Você acha que ela é muito boa ou você acha que ela é ótima? Pensa aí comigo. Quem pensou que a mecha regular, boa, muito boa ou ótima, qualquer um, mesmo quem acha que a mecha é ótima, precisa melhorar. A gente não pode se contentar só com o ótimo. A gente sempre tem que pensar em melhorar e ter humildade de ver que a gente tem que melhorar sempre. Se você perguntasse para mim 10 anos atrás, eu ia dizer que as minhas mechas eram ótimas. Mas o que eu melhorei de 10 anos para cá, de um ano para cá, o que a gente vai melhorando quando a gente está em busca de conhecimento é uma busca constante. Nem o melhor profissional em mechas é excelente nunca, é no máximo ótimo, porque a gente tem que estar sempre em busca da excelência. A gente não pode. Quando eu me contentar que eu sou ótimo, eu paro ali. Eu já sou ótimo, minha mecha é linda, não tem mais nada para aprender. E olha que de vez em quando eu escuto isso, hein? Olha que de vez em quando eu escuto isso. E quando eu vou conferir o trabalho do meu colega, não é bem assim. Então, a gente tem que ter humildade e entender que não só a gente, cabeleireiro, qualquer profissão, a gente tem que procurar ser melhor. Ser melhor, ser um melhor marido, ser um melhor companheiro, ser um melhor pai, ser um melhor profissional em tudo que a gente faz. A gente tem que estar sempre melhorando. Essa é a evolução da vida e para isso que a gente está aqui. E por que não, então, querer ser melhor no nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão, que é, o nosso ganha-pão honesto que a gente trabalha, a gente tem que, então, querer ser o melhor, oferecer o melhor para a nossa cliente sempre. Então, se eu sou bom, eu posso ser melhor. Se eu sou muito bom, eu posso ser melhor. E se eu sou ótimo, eu posso também ser melhor ainda. Então eu tenho que ser inconformado e estar estudando sempre, porque os produtos mudam, as técnicas mudam. Cada vez mais eu consigo fazer cabelos mais lindos e com mais qualidade. Os produtos hoje têm mais cosmeticidade. Então eu não posso estacionar. Se eu achar que eu já está bom, eu nem vou conhecer produto novo. Para quê? Daqui a pouco eu não quero mais nem fazer teste de mecha no cabelo da cliente. Eu sei que não vai cair até a hora que cai. Você sabe que os melhores nadadores são aqueles que morrem afogados, porque ele arrisca. Ele arrisca demais e vai lá no fundo. Fala, não vai, eu sei nadar, vai lá no fundo. Então a gente tem que estar sempre esperto e sempre correndo atrás para tentar melhorar cada vez mais. Melhorar como pessoa, melhorar como profissional e melhorar na química do cabelo da nossa cliente, entregar o melhor para a nossa cliente. A nossa cliente não pode ser só mais uma cliente que você atende. Cada cliente é única e ela foi te procurar porque ela acredita que você tem o melhor serviço para oferecer para ela. E é isso que ela espera da gente. Então a gente não pode ir lá e só fazer o cabelo dela. Não, tem que fazer com se esmerar, com carinho, com paixão. E também, claro que no final você vai entregar um cabelo incrível e saber cobrar muito bem por esse serviço também. Porque isso também, a gente ama o que faz, mas a gente vive disso, é nossa profissão. Só que quanto melhor a gente for na nossa profissão, mais a gente pode cobrar, porque a gente entrega um trabalho, quanto mais incrível, mais alto o valor. É mais alto, não é mais caro. Você que pensou aí, eu quero cobrar caro, não é caro. Caro é quando a gente cobra uma coisa que não vale o preço. Se você pode comer um PF, aqui em São Paulo a gente chama de PF, né? Um prato feito que tem arroz, feijão, bife, batata frita e ovo. Acho que é mais ou menos isso. E uma saladinha, um PF. E pagar R$20. E você pode comer o mesmo PF e pagar 40. Na verdade, você pode até pagar 41 e ser ruim e pagar 21 e ser bom. Mas, de repente, por que o outro custa 40? O de 20, às vezes, pode parecer caro se ele for ruim. E se o de 40 for incrível, às vezes pode até parecer barato, porque ele vale o preço. Porque a carne é boa, não é aquela carne cheia de nervo, não é aquela carne dura, a batata frita está sequinha, está tudo quentinho, a saladinha está fresca. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente fala do nosso serviço. Se você acha o seu serviço caro, é porque ele não vale o preço. A gente tem que sempre achar que o nosso serviço vale o preço, fazer o melhor para poder cobrar bem, um valor alto, e que o serviço vale realmente, que a gente entrega aquilo ali que a gente está cobrando. Tanto na qualidade dos produtos, quanto na qualidade do nosso serviço.
Então eu separei aqui 5 dicas importantes para você parar de vez de manchar o cabelo, porque eu quero que você faça cabelos perfeitos, sem manchas, não erre mais, não tenha medo de trabalhar com papel. Entenda por que será que você está manchando. Eu separei aqui os principais, mas quem tiver alguma dica aí, pode colocar aí também, que eu leio aqui para a galera, porque às vezes você pensou em alguma coisa que eu não pensei. Voltando a falar a história do melhor, eu sempre fui muito dedicada na minha carreira, mas por que eu acho que vocês têm que ser dedicadas? Porque com dedicação eu colhi muitos frutos na minha carreira e continuo colhendo. E não é só porque eu tô falando para você que você tem que ser o melhor. Não, você tem que querer ser o melhor por você. Por você, para você crescer. Porque eu vejo as pessoas reclamando da vida, reclamando que estão insatisfeitas com o trabalho, reclamando de grana, que nunca tem dinheiro, que trabalham demais, que o salão tá vazio. Mas o que você está fazendo da sua carreira para melhorar? Hoje, vocês que estão aqui, ó. Isso aqui já vai ajudar vocês a melhorar um pouquinho. Então, vocês estão de parabéns, porque é sinal que vocês estão comprometidos, estão comprometidas e querem melhorar na carreira. Que você podia estar aí fazendo outra coisa, mas você está aqui. E isso é sinal que você está buscando o melhor. E quem busca o melhor, corre na frente. Como eu falo sempre, hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor que ontem e amanhã um pouquinho melhor que hoje. E aprendendo um pouquinho todo dia, a gente sempre vai estar à frente. São as pessoas de vanguarda, que estão sempre à frente dos concorrentes. Então vamos começar aqui, chega de blá 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 e vamos falar logo essas dicas. Pó descolorante bom, saiba escolher um pó descolorante. Falei essa semana numa live, quem não viu, corre no YouTube depois, tem uma aula lá falando como escolher um pó descolorante bom. Um pó descolorante BBP, bom, barato e perfeito. O que é esse pó descolorante bom? Ele não precisa necessariamente ser caro, não pode ser o mais barato, mas ele também não precisa ser o mais caro. O que é um pó descolorante bom? É que ele não incha, porque às vezes ele incha, vira que nem uma mousse, né? Começa a escorrer para fora do papel. Tem uns que ficam aguado. Tem uns que são extremamente fortes, então eles danificam muito o fio do cabelo também, arregaça mesmo o fio do cabelo. Então saber escolher um pó descolorante que te entregue o que você espera, que você passe ele dentro do papel e ele não vai inchar, então ficar aguado e o papel começar a escorrer. Se o papel escorrer, ele vai se distanciar da raiz e eu vou ter então uma mancha lá na raiz. Se ele esquentar demais é porque ele é muito forte também, ou porque pode ter também alguma outra química no cabelo. Então, para isso, a gente sempre faz o teste de mechas, né? Mas saber escolher o pó descolorante já é um passo para começar. Número 2, misturar o pó de acordo com a recomendação do fabricante. Eu sempre fiz isso, tá? Muitos anos eu fiz isso. De misturar a olho, colocar lá o pó, e pegar o litro de OX e colocar ali e misturar. Daí se eu achasse que tivesse meio durinho, eu colocava mais um pouquinho. Daí eu vou lá, olha só que função. Aí você chega lá na cadeira, começa a fazer, daí ele fica meio durinho. Aí você volta, você coloca mais um pouquinho. Aí você chega lá, ele ficou muito mole. Aí você volta, você coloca mais um pouquinho de pó. Então, eu hoje acho muito mais fácil trabalhar com a indicação do fabricante. O fabricante que eu uso me indica trabalhar 1 por 1,5. O que é 1 por 1,5? É uma parte de pó e uma parte e meia de OX. Então, se eu coloco 20 gramas de pó, eu vou colocar 30 gramas de OX. E ele fica na consistência que eu gosto, perfeito, e eu não preciso ficar nesse vai e vem da cadeira, vai, põe, volta, e eu não perco tempo e nem desperdício, não tenho desperdício de produto também. Porque nessa de bota mais um pouquinho de pó, não dá certo. Bota mais um pouquinho de OX, eu vou fazer muito produto e esse produto vai fora depois. Então, siga a recomendação do fabricante. Até porque às vezes se eu colocar mais OX que eu devo, esse produto pode esquentar ou ficar aguado e eu vou dizer assim, esse pó é ruim. Não, o pó às vezes não é ruim. A gente que não misturou da maneira que o fabricante indicou. Colocar pouco produto próximo à raiz. Quando a gente vai fazer mechas, a gente não pode colocar muito produto próximo à raiz. Então, como que eu faço? Estou aqui com a minha modelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu vou fazer mechas, se eu colocar muito produto próximo à raiz, eu corro o risco de ter uma mancha.
Então eu fiz uma costura rápida aqui. E eu estou aqui com o papel. Como que eu faço? Eu vou só fazer uma demonstração, um faz de conta aqui para vocês. Se eu pegar esse pincel com muito produto e eu chegar já de cara aqui perto da raiz, eu vou ter um depósito muito grande de produto aqui próximo. Então o que eu faço? Eu coloco pouco produto no pincel e eu começo sempre mais ou menos de 2 centímetros para baixo a aplicação. Tá? Então eu vou aplicar nesse cabelo, vou aproximar novamente, segurar. E com o pincel sujinho, com pouco produto, quase nada, daí eu aproximo da raiz. Porque se eu colocar muito produto aqui próximo da raiz, quando eu fechar o meu papel, aqui, imagina que eu coloquei muito produto lá dentro. Quando eu fecho o papel e eu dobro aqui, ó, só de fazer isso, o papel aqui, ó, ele espirra o produto lá para cima e ele vai vazar. Ainda mais que quando a gente está trabalhando com mecha, a gente mexe muito no cabelo, levanta para olhar o de baixo, volta. Então eu tenho que ter pouco depósito de produto próximo à raiz. Nunca colocar produto demais próximo à raiz. Porque isso vai manchar lá na raiz. Outra coisa. Deixe meio centímetro da raiz. Tem cliente que fala assim, eu quero grudado na cabeça. E a gente tem que fazer bem pertinho do couro cabeludo, mas pertinho não é encostar, eu não posso encostar no couro cabeludo. Se eu encostar o produto no couro cabeludo, eu vou ter uma mancha. Então eu tenho que chegar o mais próximo possível. Hoje eu consigo chegar muito próximo, deixar tipo 2 milímetros do couro cabeludo. Mas quem tem menos prática, deixe meio centímetro. Não mais de 1 centímetro, senão fica muito longe, mas é melhor ficar um pouquinho mais longe da raiz do que ter essa mancha feia. Então comece deixando um pouquinho mais longe e na medida que você vai pegando mais prática, você vai conseguindo chegar mais próximo à raiz, mas sempre sem encostar na raiz. Lembrando que o produto não pode encostar na raiz, porque senão eu fico com uma mancha muito feia. Então, trabalhando com pouco produto no pincel na hora de chegar perto da raiz e depositando pouco produto, deixando essa distância de meio centímetro, eu evito muito ter manchas na raiz também. Não use OX muito forte. Eu trabalhei muitos anos com 40 volumes para conseguir chegar num tom bem claro. Na medida do tempo eu fui percebendo que eu poderia chegar nos mesmos tons usando 30 ou 20 volumes. Quando eu usava 40 volumes, além de danificar mais o cabelo das minhas clientes, eu percebia que ficava, mesmo tomando todos esses cuidados, ficava assim, tipo um foguinho lá perto, só um arzinho. Porque esse produto de 40 volumes, só o ar dele, o contato com o ar que joga lá na raiz, ele já fica assim, tipo um foguinho mesmo. Ele não encosta, mas você vê que muda a cor, fica uma coisa meio avermelhadinha. E isso dá para esfriar depois, mas é chatinho de fazer. Então é melhor você trabalhar com um OX de 20 ou de 30 volumes e evitar os OX de 40 volumes, até por respeito ao cabelo da cliente. Aí você pode estar pensando assim, ah, Laura, mas não vai chegar no tom que eu quero, a cliente gosta bem claro. Tá bom. Você vai abrir o papel e vai reaplicar o produto. E daí vai chegar no tom que você quer sem agredir tanto. E vai chegar até mais rápido. Porque quando eu abro o papel e eu reaplico esse produto novinho, ele tá novo, então ele vai agir com mais força. Se eu aplicar 40 volumes aqui, depois de 40 minutos, 45 minutos, ele vai perder muita força e também vai ficar trabalhando devagar. Mas se eu aplicar 20 ou 30 volumes e depois de 35, 40 minutos eu reaplicar, eu estou colocando um gás novo, um produto novo que está no auge. O OX vai estar agindo muito forte, então ele vai clarear até mais rápido e danificando menos do que 40 volumes. Então, eu aconselho os meus alunos não usem mais 40 volumes, a não ser que for mechas à mão livre, que daí já é outros 500. Não é dentro do papel, porque o papel ele esquenta e potencializa o calor. Quando eu trabalho à mão livre, seja com prancha, com freehands, aí eu posso sim usar 40 volumes. Dentro do papel, evitem para não ter
muitos danos nos fios, tá? Uma outra coisa, esse pincel aqui, isso não está aqui, mas é outra dica minha. Esse pincelzinho ele é ótimo, ó. Quem não tem esse pincel, procure. Ele é um pincelzinho fininho, porque ele acaba assim, ó. Ele é fininho aqui na ponta, ele não é grosso. Então ele é muito bom de trabalhar, ele é um pincelzinho fino. Quem não tem esse pincel, pegue um pincel comum e corte um pedaço das pontas para ele ficar mais curto, para ele ficar mais durinho e não ficar muito aberta. Quando essas pontas elas começam a ficar muito abertas, assim, ó, isso também nos prejudica na hora da aplicação do produto, porque olha como ele tem essa ponta fininha, como ele pega suave. Ó. Se você ver de frente, olha aqui. Ele é bem fininho, então ele consegue ir lá pertinho da raiz sem depositar muito produto, porque ele tem essa ponta mais afinada, ela não é muito grossa. Esse pincel é incrível, tá? Você acha em lojas de cabeleireiros. Dica de ouro. Ficar de olho na cliente, porque não adianta eu cuidar de tudo isso aqui, ó. Usar o produto certo, cuidar da aplicação e a cliente pegar, te pedir um pente. Me dá um pente, tô com coceira. Daí ela começa a coçar a cabeça. Aí ela começa a coçar a cabeça e distancia o papel do couro cabeludo. Ou aquela cliente que não para com o celular, fica o tempo inteiro no celular e botando o celular na orelha. Então você tá lá com a cabeça cheia de papel e a cliente está com aquele celular em cima do papel. Vai apertar e vai também espirrar produto aqui na cabeça. Ou a cliente que põe e tira óculos toda hora. Então, cabe a nós, porque a cliente ela não tem culpa, ela não sabe. Cabe a nós ajudar essa cliente. Ó, você vai ficar de óculos? Então vamos fazer assim? Eu vou te ajudar a colocar o óculos para não empurrar o papel e não manchar teu cabelinho, tudo bem? Mas daí você não tira mais, você fica de óculos, tá? Você faz um trato com a cliente. Ou você explica para ela, olha, se você puder falar no Viva Voz, porque você vai tirar o papel do lugar, vai ficar uma mancha horrível, já exagera, vai ficar horrível. Que é pra... Tem que fazer um drama, vai ficar horrível. Que daí ela vê a gravidade da coisa e toma mais cuidado, porque tem essa cliente que realmente não para quieta. Não é culpa dela, é culpa da gente, porque a gente pode até, enquanto esse produto está agindo, eu posso estar atendendo outra cliente, mas eu tenho que estar ligado o tempo inteiro na cliente que está cheia de papel na cabeça para dar uma atenção, para ver se ela precisa de alguma coisa também, lógico, mas para ver esse tipo de comportamento, se a cliente não tem ciricutico e não para de coçar esse papel, porque vai manchar. E daí, eu não posso dizer, a culpa é dela que não parou quieta. A culpa é dela que não parou quieta, mas é minha que eu não vi. Então eu preciso ficar de olho na cliente, tá? Hoje, o tema foi sobre, então, 5 dicas para você não manchar mais o cabelo, porque eu sei que é uma dificuldade muito grande. E se você gostou, eu adoraria saber o que foi, se você concorda, deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês têm a dizer a respeito disso, tá? Se você gostou e acha que essa live é interessante para outros cabeleireiros, compartilha aí com alguma amiga ou com algum amigo cabeleireiro também para que ele possa assistir essa live de hoje. Quem chegou depois e não me conhece ainda, eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou mais por mês fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição, se tornar uma cabeleireira de sucesso, mesmo que esteja começando do zero. Beijo!